Oi, salve, salve! A psicoleitura de hoje entra mais na ideia marcante de Freud, que está no livro A Interpretação dos Sonhos. Se esse tipo de conteúdo te acompanha no dia a dia, curte e inscreve para não perder nada, ok? Vamos lá. Hoje vamos explorar uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez. Por que a gente sonha com coisas tão aleatórias? Sabe? Aquele detalhe bobo do dia anterior, uma coisa que a gente mal notou e de repente vira o centro de um sonho. Exatamente. E é fascinante porque Freud, lá no capítulo O Material e as Fontes do Sonho, investiga justamente isso. Ele parte de três peculiaridades da memória nos sonhos que outros autores já tinham notado antes dele. Ah, então ele não começou do zero. E quais seriam essas três peculiaridades? A primeira é que os sonhos preferem, assim, de longe, as impressões dos últimos dias. Ok, o que é mais recente? Isso. A segunda, e essa é talvez a mais estranha, é que a seleção do que o sonho pega desse dia é bizarra. Ele lembra do que é irrelevante, não do que foi importante. Curioso. E a terceira? E a terceira é a capacidade quase mágica dos sonhos de acessarem memórias da primeira infância. Coisas que, em vigília, a gente acreditava ter esquecido. Ok, vamos começar por essa primeira ideia então. A de que o sonho prefere o que é recente. Freud afirma que todo sonho, sem exceção, tem uma ligação com as vivências do último dia. Ele até chama de dia do sonho. Sim, e ele é bem rigoroso com isso. Mas todo sonho, sem exceção, não é um pouco forte demais essa afirmação? É fortíssima, e ele sabe disso. Ele argumenta que, mesmo que a fonte pareça ser mais antiga, uma investigação mais profunda sempre revela que aquela memória foi, de alguma forma, lembrada ou reativada durante o dia anterior ao sonho. Ah, entendi. A impressão precisa ser fresca, sabe? É quase como se o sonho precisasse de uma âncora no dia que acabou de passar. Exatamente. E ele dá uns exemplos rápidos dos próprios sonhos para provar o ponto. São exemplos bem diretos até. Ele sonha que escreveu uma monografia sobre plantas, depois de ver um livro sobre ciclames na vitrine. Uhum. Sonha que assina uma revista que custa 20 florins, no dia em que a esposa lembra que ele lhe devia exatamente 20 florins. Certo, a ligação é bem clara. Mas isso nos leva direto para a segunda peculiaridade, que me parece o verdadeiro mistério. A seleção do material. Exato. Por que o livro na vitrine? Por que não a conversa mais importante que ele teve no dia ou a maior preocupação dele? Por que o sonho se apega ao irrelevante? É aí que a coisa fica realmente interessante. Para mostrar como isso funciona, ele faz uma análise assim detalhadíssima de um sonho que parece super simples. Que é o sonho da monografia botânica, certo? Esse mesmo. O conteúdo manifesto do sonho é basicamente: escrevi uma monografia sobre determinada planta. O livro está diante de mim, estou abrindo uma página com uma ilustração colorida dobrada, cada exemplar contém um espécime da planta, semelhante a um herbário. Ok. À primeira vista, parece inofensivo, né? Ligado só ao livro sobre ciclames que ele viu na vitrine. Pareceria. Mas a análise que ele faz é um verdadeiro trabalho de detetive. Ele começa a puxar um fio e a coisa vai se desdobrando. E qual é o primeiro fio? A primeira camada de associação, ciclames, são as flores favoritas da esposa dele. Ah, Isso o lembra da história de uma paciente que ficou triste porque o marido esqueceu seu aniversário, o que para o Freud é um exemplo de esquecimento intencional, sabe? Do inconsciente. certo, mas isso parece um desvio. O que isso tem a ver com uma monografia? É um desvio, mas mostra como a mente dele funciona. Mas o fio principal é outro. A ideia de monografia sobre uma planta leva a ele a sua própria monografia, Sobre a coca. a planta da cocaína. Exato. E essa lembrança abre uma caixa de memórias muito importantes. Ele pensa na contribuição dele para a descoberta da cocaína como anestésico. Uma coisa que quase deu a ele muita fama, né? Exatamente. Pensa num amigo que morreu pelo uso excessivo, uma sombra de culpa. E, o mais importante, a memória real da cirurgia de glaucoma do pai dele. Uau, peraí, a gente saiu de um livro sobre flores para fama, culpa e a cirurgia do próprio pai. Há uma carga emocional gigantesca.
E a memória é específica. Na cirurgia do pai estavam ele, Freud, o cirurgião, e o amigo que descobriu a anestesia. Uma cena que condensa, nossa, muita coisa. Ambição, frustração, a relação com o pai. Conectou essa memória tão pesada com a imagem banal do livro na vitrine. Qual foi a conexão com o dia do sonho? O gatilho. Acontece que na noite anterior ao sonho, ele teve uma conversa longa e, segundo ele, bem emocional, com um amigo dele, o oftalmologista Dr. Koningstein. O mesmo da cirurgia do pai. O mesmíssimo. E no meio da conversa, eles foram interrompidos por um casal, o professor Gartner e sua esposa, que Freud descreve como fluorescente. Gartner. Isso não significa... Jardineiro. Em alemão, Gärtner é jardineiro. E, para completar, um dos temas da conversa tinha sido uma paciente chamada... Flora. Não acredito. Flora Gartner, a esposa fluorescente. E o livro de botânica na vitrine mais cedo. Uau! Então a botânica, que parecia o tema principal, era na verdade só a ponte, o elo de ligação entre a impressão irrelevante do dia, o livro, e a vivência realmente importante, a conversa com o amigo. Exatamente. E isso nos leva ao conceito central que Freud descobre aqui, o deslocamento. Deslocamento. A intensidade psíquica da vivência importante, ou seja, a conversa, é deslocada para a vivência que parece relevante, a monografia. É um mecanismo de deformação do sonho. É como se a mente usasse um disfarce. Para poder processar um assunto importante e talvez conflituoso, ela o veste com a roupa de algo trivial que aconteceu no mesmo dia. Perfeito. E Freud diz que isso não é um processo doentio, patológico. É algo primário da nossa mente. E com isso, ele contesta aquela teoria de que os sonhos servem para limpar a mente dos refugos do dia, né? Totalmente. Ele vira a teoria de cabeça para baixo. O sonho não se ocupa de trivialidades. Nós só nos damos ao trabalho de sonhar com o que nos importa, mesmo que o sonho pareça ser sobre, sei lá, uma batata. Isso leva a uma conclusão bem radical, então. Sim, Se isso é verdade, não existem sonhos inofensivos. Aqueles sonhos que parecem bobos ou sem sentido são, na verdade, os mais disfarçados. Exato. Ele diz que eles são levados da breca. Levados da brega, adorei. E ele dá mais exemplos para provar isso? Sim, ele analisa uma série de sonhos que parecem super inocentes de uma paciente. Por exemplo, o sonho do mercado. Como é esse? A paciente sonha que chega atrasada no mercado e não encontra mais nada no açougue. Fim. Parece um sonho de ansiedade normal de quem tem que fazer compras. Só que a análise revela um jogo de palavras. A expressão em alemão para "o açougue estava fechado" tinha uma conotação vulgar. E os legumes que ela via, descritos como pretos e em feixes. Ah, não. Simbolismos sexuais. O sonho que parecia ser sobre compras era, na verdade, sobre temas íntimos, frustrações. Fica claro que a censura psíquica está trabalhando a todo vapor nesses sonhos, usando o deslocamento para esconder o conteúdo real. E que muitas vezes, segundo ele, tem uma raiz sexual. E o outro sonho que você mencionou, o do piano. O sonho do piano é uma obra-prima de sutileza. A paciente sonha que o marido pergunta se eles deviam afinar o piano. E ela responde, não vale a pena. Não vale a pena. Uma frase tão comum. Pois é. Mas essa frase-chave veio de um contexto do dia anterior. Ela recusou tirar o casaco na casa de uma amiga dizendo essa mesma frase, não vale a pena. Ok. E isso se conecta a um gesto dela na própria análise de sempre cobrir um botão aberto e a insatisfações que ela tinha com o corpo. Tá, mas e o piano? Qual a ligação? Aqui vem o pulo do gato linguístico. Em alemão, piano é Kasten, caixa. E o peito, o tórax, é Brustkasten. Literalmente, caixa do peito. Peraí. O piano, o casting que não vale a pena consertar, vira o peito, o bruscasten dela. É isso? Exatamente. O sonho usa a semelhança sonora para fazer a ponte. O piano que precisa de reforma é uma representação deslocada do corpo dela, com o qual ela está insatisfeita. Que loucura! Então o trabalho do sonho é pegar esses fragmentos do dia, uma frase, uma palavra, uma imagem, e usar como se fossem peças de Lego para construir uma estrutura que expresse de forma disfarçada os nossos conflitos. É isso.
O material recente e indiferente não é o tema do sonho, é o material de construção. Mas o arquiteto, com os seus projetos e paixões, é o inconsciente. Sabe, isso tudo me faz pensar naquele velho conselho: dormir uma noite sobre um assunto antes de tomar uma decisão. Sim, Eu sempre achei que era um processo racional, sabe? Deixar a poeira baixar. Mas depois de tudo isso, o que será que realmente acontece quando a gente dorme sobre um assunto? é uma ótima pergunta. Será que é um processo de organização racional ou, na verdade, a gente está permitindo que o trabalho do sonho, com os seus deslocamentos e disfarces, processe os conflitos e desejos inconscientes ligados àquela decisão? E aí, a resposta que a gente tem de manhã, ela não viria de um lugar lógico. Ela viria de um lugar muito mais profundo do que a gente imagina. De um lugar que reorganizou o problema em torno do que a gente realmente deseja ou teme. Uau. Então, quando a gente pede para dormir sobre o assunto, estamos, sem saber, pedindo uma consultoria para o nosso inconsciente. Uma reflexão em tanto. Fechamos por hoje. Se quiser continuar essa experiência com a interpretação dos sonhos, curta, comente e se inscreva. Nos vemos na sequência. Até mais!